preso porque estava a pregar o evangelho, mas porque estava lá por vontade de Deus. Ele era de fato prisioneiro de Cristo, porque nada acontecia na sua vida fora do decreto, do plano deliberado e estabelecido pelo seu Deus. E esta autodesignação, prisioneiro de Jesus Cristo, tem duas funções pastorais. Primeira, revela a humildade de Paulo. Paulo abdica de autoridade formal para apelar ao coração de Filemon. Em segundo lugar, também lhe confere peso moral ao seu apelo, porque ele está preso por causa do evangelho. Ou seja, o sofrimento dele era um sofrimento pela causa do evangelho, e isso trazia legitimidade e autoridade. Ele não está a falar como quem vive a sua própria vida egoisticamente, ou de a sua própria vida vivendo longe de Deus, ou sem se preocupar com as coisas de Deus, mas uma pessoa cuja vida toda é dedicada e consagrada ao serviço do Senhor, ao ponto de, por fidelidade a Deus, estar preso. Então, isso dá a ele a autoridade. Como nota, por exemplo, um conhecido teólogo também, Don Carson, erudito em Novo Testamento, a autoridade espiritual não se impõe, mas ela é reconhecida quando nasce da fidelidade a Cristo. Um homem que, diante das autoridades, não recuou e continuou afirmando as mesmas verdades e por causa delas foi levado para a prisão, é um homem que merece ser ouvido. Porque tem convicções sérias, fortes, firmes, que não são alteradas, que não mudam mediante a pressão de nenhum lado. E, portanto, ele está aqui exercendo uma autoridade, mas baseada no facto de que ele sofre pela causa. A autoridade cristã não é autoritarismo espiritual, mas autoridade que flui de uma submissão honesta e sincera a Jesus, a Cristo. Ele fala como alguém que sofre pelo evangelho, que sofre pela causa. E por isso ele pode apelar ao coração de outro crente. Ele está aqui para fazer um pedido a Filemon, para se reconciliar com Onésimo, o escravo fugitivo. E ele já começa por dizer: eu posso te pedir isso, porque uma coisa é certa, eu estou preso por pregar essa mensagem de reconciliação. Eu estou lutando para defender essa verdade e ensinar essa verdade. E, portanto, o facto de estar preso por causa dessa mensagem dá a ele autoridade para pedir, portanto, com legitimidade a outro irmão em Cristo, para dar ouvidos ao que ele tem para dizer. Os destinatários aqui desta carta, eles são reveladores para nós. Não só ele que escreve, Paulo, mas também aqueles que estão a receber a carta. Porque Filemon é chamado aqui de amado e cooperador nos versículos iniciais. A fé cristã, ela nunca é individualista. Ela gera parceria no reino de Deus. Então Paulo tinha cooperadores, ele não trabalhava sozinho. Áfia, Arquipo e a igreja que se reúne na casa mostram-nos, portanto, que o cristianismo no Novo Testamento ele é vivido em comunidade concreta. Na casa de Filemon tinha uma igreja, tinha ali Áfia, tem também ali Arquipo e outros que partilham da vida comum na congregação ali em Colossos. A casa de Filemon é uma igreja, o seu lar é um espaço de hospitalidade redentora. Observe o versículo 3, a saudação aqui que culmina com graça e paz. É uma expressão muito utilizada por Paulo na abertura de suas cartas. Não se trata de uma fórmula vazia. A graça é a fonte e a paz é o fruto. É por isso que tem essa ordem, graça e paz. Graça é a fonte, a paz é o resultado, é o fruto da graça de Deus. Onde a graça governa, a paz ela é possível. Quando a graça de Deus se é manifestada, quando a graça de Deus manifesta-se, a paz chega, inclusive em conflitos difíceis, como o que estava acontecendo aqui nesta congregação. E os irmãos vão perceber ao longo da exposição qual era o conflito e a dificuldade que estava aqui. Os versículos 4 ao 6, nós verificamos também uma fé
que se torna visível no amor prático. E eu queria que os irmãos pensassem no amor prático, não apenas com o olhar e com os dedos apontados para os outros, porque nós somos excelentes para exigir o amor dos outros. Olhando para nós mesmos e olhando para o texto bíblico e pensando assim, o evangelho é para mim. Porque geralmente é sempre para o outro, né? Se o irmão fulano de tal estivesse no culto hoje, ele teria ouvido aquela palavra, mas ele não está. Então é para mim, não é? Porque eu estou. Então pensa assim, o evangelho é para mim. A partir daqui já vai facilitar muitas coisas. Então note no versículo 4, Paulo afirma: dou sempre graças ao meu Deus, fazendo menção de ti nas minhas orações. Nota-se aqui uma regularidade, porque olha a expressão que ele usa, a expressão sempre. E precisamos observar os advérbios, os verbos, as palavras no texto. E ele está a dizer que dá sempre graças ao meu Deus, fazendo menção de ti nas minhas orações. Sempre. A gratidão pastoral, ela nasce da observação da obra de Deus na vida do outro. Será que eu poderia dizer isso acerca do irmão? Eu dou sempre graças, ou dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Que elogio, não é? Então, quando me recordo de um irmão, graças a Deus que este irmão está ali, está a servir. Que coisa linda! O conteúdo do louvor é duplo. Primeiro, olha o versículo 5. Fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Porque ele dá graças a Deus, lembrando de Filemon, estando ciente do amor e da fé que ele tem para com todos os santos. Então este irmão alegrou o coração do apóstolo Paulo. Aqui está o resumo da vida cristã autêntica. A fé está orientada para o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Fé no Senhor, amor pelos irmãos. Uma fé que se manifesta pelo amor. Essa é a linguagem de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja dos primeiros séculos da fé cristã. Ele enfatizava muito, baseado na carta aos Gálatas, uma fé que se manifesta pelo amor, como Martinho Lutero e outros teólogos ao longo da história da igreja. E como o próprio Calvino escreveu, a fé nunca permanece oculta. Nunca. Eu tenho uma fé, só eu vejo, pastor, só Deus sabe, só Deus vê, mas eu tenho aquela fé, eu tenho uma fé extraordinária, ninguém nunca viu, ninguém percebe, mas eu sei, Deus sabe. Que esquisito isso. Porque a fé necessariamente se manifesta e se traduz em amor. Não existe fé verdadeira que não produza frutos visíveis. Não se iludam com discursos. A fé verdadeira muda a sua conduta. A fé verdadeira muda o seu trato com as pessoas. A fé verdadeira te dá uma resiliência real, prática, nas aflições da vida. Aliás, é quando a coisa treme que a gente descobre se tem fé ou se não tem fé. A fé se manifesta, se traduz em realidades concretas. Fé não é um sentimento forte. Não é ficar em concentração assim, vamos lá. Isso não é fé, irmãos. Pode ser qualquer outra coisa. Fé é confiança num Deus todo-poderoso que você não vê, mas você sabe e você confia que Ele cuida da sua vida. Que Ele está lá, Ele é presente no dia da angústia. Não existe fé verdadeira, portanto, que não se manifesta. E essas duas realidades são inseparáveis. Fé verdadeira se traduz em amor concreto. Este é o foco do texto, amor concreto. E Paulo, então, ele não elogia Filemon por palavras piedosas. Filemon, como você fala bem, que coisa linda. Não é isso. Mas uma fé que se traduz em atitudes piedosas, não palavras piedosas. Então ele está elogiando. Meus irmãos, há um problema grave no nosso meio. Nós somos bons para criticarmos os outros. E às vezes nem fazemos nada, mas criticamos quem faz. E esse é um grave problema que eu noto de um modo geral. E alguns, inclusivamente, têm pânico de fazer as coisas, porque são tão bons para criticar, são doutores em crítica. Mas não sabem fazer nada.
E por que não sabem? Porque não fazem, porque para fazer tem que se expor ao erro. E ninguém quer se expor ao erro. São perfeccionistas. É melhor tentar e fazer alguma coisa do que ficar parado. Faça alguma coisa, produza, reaja. E esse é um problema gravíssimo que nós verificamos às vezes muito discurso, pouca prática e às vezes muita fala bonita e pouca prática, vida, dedicação, envolvimento no dia a dia. É muito triste que isso aconteça. Mas aqui nesse texto, Paulo está elogiando. E Paulo não está criticando Filemão. Tinha coisas que ele poderia usar para criticar Filemão. Os irmãos vão perceber que tinha coisas sérias que ele poderia falar contra Filemão. Mas ele elogiou o amor de Filemão e a fé de Filemão. O irmão já elogiou alguém? Ou só critica? Porque eu recordo-me disso. Aprendi na minha adolescência na igreja que você nunca deve elogiar ninguém. Porque ele pode ficar orgulhoso e vaidoso. É só deitar abaixo. É só criticá-lo. Porque ele já é vaidoso demais. Bate nas pernas, no pescoço, bate, sem dó. Critica aqui, tudo que ele fizer, critica, acha um erro para criticar. Não elogie jamais, porque então vai ficar orgulhoso. Já ouviu essa? É preciso equilíbrio, irmãos. Às vezes é preciso fazer uma crítica construtiva. No sentido de despertar o nosso irmão para alguma coisa, admoestá-lo, exortá-lo. É preciso isso, faz parte da vida cristã. Aliás, nos congregamos para admoestarmos uns aos outros. Sabe qual é o objetivo da congregação? É admoestar uns aos outros. Depois leia Hebreus 10, 25. Reunindo-vos, admoestando-vos uns aos outros, porque o dia se aproxima. Então o objetivo da reunião é estarmos admoestando uns aos outros, mas também encorajando. Então alguém fez pela primeira vez, não ficou perfeito, mas eu encorajo. Irmão, obrigado pela sua palavra. O irmão foi usado por Deus ontem, me edificou. Não está tudo perfeito, mas ele fez alguma coisa. Encorajamento. Então, além de Paulo estar aqui a chamar a atenção de Filemão, e veremos isso mais adiante, ele começa por reconhecer coisas boas em Filemão. Sua fé e o seu amor para com todos os santos. Portanto, não exagere com bajulação, mas seja verdadeiro. Quando uma coisa ficar bem feita, diga, que bom, irmão, graças a Deus, está muito bom. O irmão é uma bênção na minha vida. O irmão faz isso? A irmã é uma bênção na minha vida. O irmão é um elevo para o meu coração. Quando eu vejo o irmão louvando, eu fico motivado. Obrigado por isso, irmão. E dá um abraço. Meus irmãos, nós precisamos ser mais humanos uns com os outros e cristãos na prática. E aqui Paulo está demonstrando isso. Note o versículo 6. Porque aqui, esse versículo 6 ele é denso. Para que a comunhão da tua fé, olha que versículo profundo, que a comunhão da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós em Cristo. Olha que lindo, Paulo ora para que a fé de Filemão se torne eficaz, isto é, frutífera, operante, uma fé perceptível. Então a comunhão da fé refere-se à partilha concreta da vida cristã, através de boas obras. Um conhecido pregador norte-americano de uma igreja em Nova York, já não está entre nós, saudoso Tim Keller, ele observa que o evangelho não apenas muda o que nós cremos, mas transforma a forma como nós tratamos os outros. Antes de me arrepender dos meus pecados para com Deus e crer no evangelho, eu tinha este tipo de conduta. E agora que eu nasci de novo, sou um cristão, fui batizado, sou um membro do corpo de Cristo, continua tudo igual, eu sou a mesma coisa. É tudo à bruta, é tudo com o mesmo jeito. Estranho, não é? Não faz sentido. A fé eficaz é aquela que torna Cristo visível nas relações do dia a dia. As pessoas que convivem conosco devem sentir que Cristo está em nós. Porque não dá para esconder uma coisa que é. É possível representar a vida cristã, ser um fingido. Mas não é possível ser verdadeiramente cristão e isso não deixar claro que é. As pessoas sabem que é. Sentem, algumas pessoas até nos odeiam por isso, infelizmente.
A vida cristã, ela é pública, não é secreta. Não existe agentes secretos de Jesus. Pastor, eu estou no meu trabalho, sabe? E ninguém lá sabe que eu sou crente. Eles nem percebem, pastor. Que coisa linda, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Até hoje eu não recebi uma única crítica. Sabe por quê? Porque ninguém sabe nada, absolutamente nada da minha fé. Eu sou um agente secreto federal da CIA da Igreja Evangélica de Portugal. Ninguém sabe. Andam do meu lado, passam por ali, mas ninguém nunca percebeu que, afinal de contas, eu sou um crente em Jesus. Já pensou uma coisa dessa? Meus irmãos, obviamente nós não devemos ser inconvenientes. Por favor, não seja inconveniente. Saiba a hora de falar e a hora de estar calado. Saiba a hora de evangelizar e a hora de falar de outra coisa. Porque também tem irmãos que às vezes exageram. Ele quer evangelizar o tempo inteiro. O sujeito não consegue nem respirar, vai em cima da pregação. Portanto, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a dizer que as suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de ser e estar vai despertar curiosidade. Mas por que isto é assim? O que é isto que eu nunca... Há algo em você diferente. Há alguma coisa que é diferente na sua vida. O cristão não passa despercebido, porque a fé cristã ela é pública. A fé que não se traduz em ações concretas, ela permanece incompleta no seu testemunho. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no estabelecimento de uma congregação deve haver um rigor extremo para colocar rapidamente as coisas no seu devido lugar. Porque caso contrário, não iremos ter o potencial de testemunho necessário do Evangelho. A congregação, para ter força espiritual, de proclamação do Evangelho, não é só conversa, não é só festa, não. Tem que ter vida. E isso é uma obra do Espírito Santo, não é obra do pastor, não é obra do irmão, é uma obra que só Deus pode realizar. Mas não podemos dizer que Deus realizou o que não realizou. Portanto, tem de haver essa mudança e nós devemos ser coerentes à luz desse ensino do Novo Testamento. E Paulo está dizendo, eu louvo pela tua fé, que é visível para todos. Todo mundo sabe que você é um homem que crê em Jesus e que ama os santos. E aqui no versículo 7, estamos caminhando para o fim. Olha o amor, o tipo de amor que ele tinha. O amor que refrigerava corações. Recordo-me do Salmo 23, refrigera a minha alma. Uma expressão parecida, apesar que no texto hebraico é outra. Ou reanima. Tive grande alegria e conforto no teu amor, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos têm sido reanimados ou refrigerados. A palavra aqui, traduzida por corações, aponta para o centro das afeições, para o íntimo, para o homem interior. Filemon, ele não era apenas um homem de doutrina correta, um homem ortodoxo, um homem de doutrina reta. Não só, ele era também um restaurador de almas. O coração dele, o amor dele, animava o coração das pessoas à sua volta. E a linguagem aqui é relacional, porque o amor cristão não se limita a cumprir deveres. O amor cristão consola, ele fortalece, ele refrigera o íntimo do outro. Portanto, o amor cristão, ele tem esses lados todos. A admoestação, mas o conforto. O gerar no íntimo do outro esse ânimo. E aqui vemos uma das coisas mais belas, uma das características mais extraordinárias do ministério cristão. Refrigerar ou reanimar o coração dos santos. Como está no versículo 7. Ele diz ali, reanimado por teu intermédio. O amor cristão, portanto, ele faz isso. Há cristãos, meus irmãos, que drenam a energia espiritual dos outros. E outros que renovam. Filemon pertencia ao segundo grupo. Ele não drenava a energia de ninguém. Ele não minava a fé de ninguém. Ele não sufocava a vida das pessoas espiritualmente, mas literalmente reanimava as pessoas. O irmão, como que é o irmão? Como que é a irmã? Como nós somos, como crentes? Ficamos perto do irmão e saímos felizes ou saímos cabisbaixos? Saímos animados ou desanimados? Saímos fortalecidos
ou saímos enfraquecidos? Somos encorajados ou, às vezes, como acontece de vez em quando, uma pessoa cola em nós e começa a murmurar? Ele parece que chupou um limão azedo, daqueles mesmo azedos, sem água. O limão puro, 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 puro. Tomou um ou dois e ficou com aquela cara enrugada e ele só reclama. Pá, 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 pá. 10 minutos depois, a pessoa sai e você já está cansado. Eu tenho que sentar um pouco, já estou com dor nas costas. Por quê? Porque, meu pai, Deus não fez nada de bom na vida daquela pessoa. Não há nada de bom. Ele não almoçou hoje, ele não dormiu, ele não tem uma casa, ele não tem uma mãe, ele não tem nada. Ele é um completo desgraçado, desprovido de todas as graças. Claro que não, irmãos. Só que essa pessoa nunca se recorda das coisas boas de Deus, só das lutas. E aí desaba em cima dos outros. Na nossa relação é muito difícil isso. Há pessoas que são verdadeiros vampiros, no sentido metafórico da conversa. Sanguessugas. Sugam tudo, tudo, tudo. Quando você sai, você já está doente. Tem pessoas tão complicadas que é bom ver uma vez por semana, não muito mais do que isso, senão você vai adoecer. Eu não quero que ninguém aqui seja assim. Só reclamam, só murmuram, só apontam coisas. Eu quero que o irmão seja assim como Filemon, que reanima o coração dos outros. Aquela pessoa que diz, que vontade de reencontrar aquela irmã, porque toda vez que eu me encontro com ela, ela diz alguma coisa que anima a minha fé, anima o meu coração, me puxa para Jesus. Ou seja, esse é o aconselhamento. Nós somos confrontados, mas encorajados. Pôr o penso, não é isso? Tem que pôr o penso. Se não pôr o penso, a ferida fica aberta. É o desafio. É o nosso desafio. E esse detalhe, meus irmãos, ele prepara o terreno para um pedido que Paulo vai fazer. Então, Paulo abriu a carta falando isso. Ele não constrói aqui o seu apelo pela culpa e pela coerção, mas sobre a obra da graça já evidente na vida de Filemon. Como observa o próprio Tim Keller, o evangelho não apenas exige transformação, ele revela primeiro aquilo que Deus já está operando no coração do crente. Aquele que tem, portanto, um histórico generoso de amor, ele é chamado então a uma expressão ainda mais profunda desse mesmo amor. Paulo vai fazer um pedido a Filemon, mas antes ele lembra, Filemon, nós conhecemos a sua fé e o seu amor para com todos os santos. E ele não está a dizer isso aqui de forma retórica, simplesmente. É verdade isso. E a partir de agora ele vai fazer um pedido a Filemon. A graça que já opera nele, que já opera em Filemon, será testada num contexto difícil agora. Filemon, a sua fé e o seu amor serão provados. Não tem aquele ladrão que fugiu, aquele escravo que fugiu, que deixou no prejuízo? Ele quer voltar. Ele está arrependido. E você tem que recebê-lo de volta como seu irmão. Como assim, Paulo? Perdoar? Então aqui é o dilema que vem na semana que vem. Hoje eu vou ficar até aqui neste ponto. Mas preciso conectar esse texto ao Evangelho de Jesus, porque essa passagem aponta para Cristo. Paulo agradece a Deus pela fé e pelo amor de Filemon, porque ambos procedem da união com Cristo. De onde procede o nosso amor? A Escritura diz em Romanos capítulo 5 que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Note que Deus é amor. Quem está em Cristo recebeu o Espírito Santo, a dádiva do amor de Deus. De tal modo que é pela nossa união com Cristo que temos fé, é pela nossa união com Cristo que expressamos essa fé em amor. E a capacidade de refrigeração espiritual nasce da experiência que é prévia, ou seja, que vem da graça divina sobre nós. Não é a capacidade de Filemon. Filemon não tinha capacidade de reanimar ninguém. É a graça de Deus na vida dele, que fluía dele pela sua união com Cristo. Estamos unidos a Cristo. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. E quando recebemos Cristo, recebemos todas as dádivas de Cristo. E, portanto, quando nós estamos em relação com outros irmãos, flui de nós
aquilo que é verdadeiro através da nossa união com Cristo. Como lembra John Piper, só quem foi profundamente perdoado, só quem foi verdadeiramente e profundamente perdoado, consegue perdoar profundamente. A quem muito foi perdoado, muito ama. A cruz, ela não apenas reconcilia pecadores com Deus, ela também reconcilia a humanidade. Ela também cria essa nova humanidade reconciliada entre si na nossa união com Cristo. O pecado nos separou de Deus, nos separou uns dos outros, nos separou da natureza. O pecado nos alienou, mas Cristo cria uma nova humanidade. Ele restaura a nossa vida. Ele restaura a nossa relação com Ele e com os nossos semelhantes. Essa passagem desafia a igreja, a nossa igreja, a igreja contemporânea, a avaliar a visibilidade da sua fé. Esta carta recorda-nos que maturidade espiritual se mede menos pelo que nós sabemos e mais pelo amor que nós praticamos. E nós conhecemos pessoas que conhecem muito, sabem imenso, mas a prática não é na mesma proporção do conhecimento. E essa passagem confronta-nos com perguntas inevitáveis. A nossa fé é visível? É uma boa pergunta. As nossas casas, elas são espaços onde os corações são reanimados? Nossas relações refletem a graça que nós professamos? Esta carta revela que o Evangelho não é apenas um conjunto de crenças, mas uma força viva que transforma e constrói relações quebradas. Portanto, o Evangelho não é uma teoria moral, não é uma filosofia, não é uma ideologia, é uma força transformadora que redefine a identidade, quem somos, a dignidade e as nossas relações também. Filemão, do versículos 1 ao 7, ensina-nos que o Evangelho cria pessoas que vivem de modo diferente porque pertencem a Cristo. Por que nós somos assim? Porque nós pertencemos a Cristo. Portanto, a fé genuína torna-se comunhão eficaz. O amor genuíno torna-se refrigério para os outros e a graça recebida prepara-nos para a reconciliação custosa. Porque reconciliar-se exige de nós. Como diria J.C. Ryle, a verdadeira religião é aquela que se manifesta nos detalhes da vida diária. E é precisamente aí que essa carta ela começa, preparando o coração para a obra gloriosa da reconciliação que só o Evangelho pode produzir efetivamente. E é neste solo, portanto, que o perdão custoso pode florescer. E é precisamente este Evangelho vivido na prática que vai literalmente ser desdobrado nos próximos versículos do 8 até o versículo 25. E vamos ter uma palavra de oração neste momento, para que Deus aplique em nossa vida essa palavra e que no momento da ceia, ao estarmos participando da mesa do Senhor, e todos os que estão aqui, que são membros de uma igreja, mesmo visitantes, mas você que é evangélico, membro de uma igreja, em comunhão com a igreja, portanto, que está em comunhão, você pode participar da ceia do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus.